O licenciamento para produção e venda de marcas internacionais no Brasil é um negócio grandioso, porém pouquíssimo debatido nos fóruns de e-commerce. Por isso, hoje, trouxemos aqui o case de uma marca muito legal que todo mundo ama e com certeza vai ter muita história para contar. Então, pega o seu café e vem com a gente. Olá, esse é o Icon Café, podcast da Y2V Digital, onde trazemos convidados incríveis para falar sobre os desafios e bastidores de quem vive e-commerce e omnichannel no Brasil. E hoje, por falar em convidados incríveis, estamos com uma convidada incrível aqui hoje, gente. Ela é uma verdadeira girl boss. Eu vou contar aqui um pouco sobre ela. Ela começou a carreira como desenvolvedora. Ela é mãe da Alice, leonina. Teve passagem em empresas como Sicredi, Accenture, Renner e tem mestrado em Fashion Business em Milão, na Itália. Em 2021, gente, nada mais, nada menos que ela recebeu o prêmio de reconhecimento como liderança feminina em e-commerce pela Abicom e liderou produtos digitais também na Usaflex. E hoje ela é Head de Digital Commerce na Cooper Shoes, que tem a licença para comercializar a Converse no Brasil. Bem-vinda, Débora! Gente, Débora Pazinha obrigada. aqui hoje com a gente. Muito obrigada pelo convite. Tô super feliz de estar aqui com vocês. Obrigada a você. Pra compartilhar. Coisa boa. E pra gente começar, nos conta um pouquinho da tua trajetória, assim. A gente sempre brinca, né? Não tem faculdade de e-commerce que, assim, pelo menos na época que a gente saiu da escola, né? Isso não existia. Então, a carreira vai andando e a gente se faz líder de e-commerce, né? Como é que foi a tua trajetória? Então, eu tô nesse mundo de e-commerce há pouco tempo, se vocês forem ver, né? Desde 2018. E eu sou, na verdade, formada em ciência da computação. Eu sou de TI, de sistemas, né? Fui desenvolvedora de software muitos anos. E eu sempre quis fazer moda. E na minha família era aquela coisa, faz ciência da computação, TI, porque tu já tem, né, uma facilidade com isso para ter dinheiro, né? Porque moda não vai te dar dinheiro, era basicamente isso, né? Eu fui a primeira a me formar na minha família, né? No caso da minha família paterna. E aí beleza, eu tinha facilidade mesmo com lógica, com número, né? Com exatas. Fui fazer ciência da computação, entrei na faculdade, eu tinha 15 anos, porque eu entrei mais nova no colégio. Como assim? Eu era bem jovem, eu não tinha nem CPF na época, isso faz muito tempo, né, guria? É bem louco. E aí eu fiz ciência da computação, e aí comecei a fazer meus estágios de desenvolvimento de software. Comecei a trabalhar, de fato, depois como analista de sistemas e tal, e aí fiquei rica, né? Mentira, aquela coisa. E aí nisso eu troquei de carreira. Daí nisso, né? Aí nisso, quando eu fiz 30 anos, então, que eu já tava há 15 anos atuando como, né, desenvolvedora, enfim, TI. Imagina. Eu tava no Sicredi, né, que foi uma grande escola pra mim, trabalhando só com gestão de canais de internet banking, canais online, né, internet banking, Sicredi Mobile e caixa eletrônico, enfim, canais online. Eu já tava no digital, né, só que de banco. Só que eu tava vendo só problemas e eu trabalhava com incidentes de sistema, né, só erro de sistema. E era só erro de sistema de banco, né? Não era erro de sistema, comprei um sapato, veio uma cor errada. Não, era assim, minha conta aqui faltou um dinheiro, né? É o nível de criticidade em outra esfera, né? Um outro, né? E teve um momento, assim, quando eu fiz 30, foi um baque, assim, pra mim. Porque, assim, eu tinha meu apartamento, que eu tinha comprado. Tinha carro, tinha todas as coisas que eu queria. E não tinha ainda, sabe? Não é isso. Eu acho que o que eu vou fazer? Eu vou voltar pra moda, né? Vamos agora fazer o que minha tia minha disse, né? Primeiro faz TI, depois tu faz moda. Talvez seja a hora, não é mesmo? E como é que eu ia ir pra moda, né? Do nada. Não sabia nem fazer um risco, não sei desenhar, né? Pensei, business de moda, negócio de moda. Então, eu tinha feito uma viagem pra Itália, porque eu ganho muita promoção, sabe? Eu me inscrevo em tudo e eu ganhei uma vez da Múltiplos. 250 mil milhas, naquela época dava pra rodar o mundo. Hoje tu não vai a São Paulo com isso, né? Exato. E aí eu fui pra Itália, peguei uma amiga minha e disse, arruma tuas malas e vamos, vem aquele meme. Gente, que máximo isso. Aí fui, eu já conhecia, né, alguns países, tipo Paris, Londres, tal, essas capitais assim mais, que todo mundo vai, né? Eu já tinha ido, mas levei minha amiga e fui pra Itália, pra Milão, que eu não tinha ido ainda. Quando eu entrei, botei o pé em Milão, eu disse, gente, tem alguma coisa aqui que eu preciso voltar, não vai dar pra ser só essas férias. Enfim, aí voltei pro trabalho, pro banco, todo dia, na mesma vaga de estacionamento, né, vendo as mesmas coisas. E pensei, não, eu vou ter que dar um jeito. E na época eu fazia terapia, né? Porque daí neste momento de vida, assim, né? Que tu já tá na TI há bastante tempo, tu já ganha um salário ok, dá até pra fazer terapia, né? Então eu fazia...
E aí ela disse, mas por que tu não vai estudar alguma coisa lá, né? Mas vou ir de que jeito, né? Procurei, achei um master esse mestrado de Fashion Business da Milano Fashion Institute, que é uma junção ali da Católica, da Bocconi e do Politécnico de Milano. Então, são 3 universidades enormes que fizeram um curso de Fashion Business. Então, eles trazem tudo dessas 3 para a galera se formar em Fashion Business. Me inscrevi, passei, precisava pagar milhares de euros. Pensei, bom, como é que eu vou? Aí eu vendi carro, vendi apartamento, vendi roupas e bolsas que eu fui adquirindo ao longo do tempo e fui passar um ano lá para entender o Fashion Business do lado negócio, né? Não do lado consumidora de estar sempre comprando em e-commerce a vida inteira. Sim. Como eu já era de tecnologia, a minha zona de conforto foi ali ficar no e-commerce. Eu pensei, vou voltar para o Brasil e vou fazer e-commerce, né? Unir um pouco dos dois, né? Exato. E aí foi assim, eu voltei daí no fim de 2018 com uma empresa, né? Uma consultoria de tecnologia para fashion business e já me nominando ali especialista em Omnichannel. Sem nunca ter feito um Omnichannel na vida, né? Só ter participado. Naquela época tava começando, era antes pandemia, né? Sim. Então a gente tinha pouquíssimo, a gente tinha Renner que fazia. Era menos, bem sabe? menos, né? Sim. A gente tinha pouquíssimo. Estavam começando ainda a aquecer, né? E não tinha quase ninguém na época também que sabia. Então, entre quase ninguém e eu, tô ali, né? Então eu comecei também a fazer live, fazer vídeo, isso antes de pandemia, né? Dar palestra, enfim, falar e trazer isso. Então, toda essa parte do business, de moda, de coleção, de como faz, isso ajuda no momento que tu entra na empresa, tu entende como ele funciona, como tu tem que reportar com as pessoas para dizer, tá, então eu vou precisar fazer tal coisa de integração, de sistema, sabe? Então, isso ajudou. Então, foi assim que eu caí no e-commerce, né? Foi pensado por no mútuo, né? Foi assim que eu vim, então, para a parte de e-commerce. E aqui no Sul, né, por ter bastante... Eu sou muito apaixonada por calçados, então era aqui mesmo que eu tinha que estar, né? Então, deu tudo certo. Sim. Não, e muito legal você ter feito essa transição, porque a gente fala muito em casa até, né, com meu marido, que a expectativa de vida, ela só aumenta. E por que não? A gente pode ter 3 carreiras durante a vida, né? Por que a gente vai ter que fazer a mesma coisa da faculdade até a aposentadoria que nem existe mais, né? E esses cases da gente trazer pessoas que conseguiram fazer essa volta é muito legal para abrir os olhos dessa galera porque gera não uma acomodação, assim, mas é uma super barreira distraída, tu já estar numa posição legal, ganhando uma boa grana e te arriscar a mudar tudo, né? E não é que você jogou, né, pro alto toda a tua experiência. Pelo contrário, soma, né? Com certeza até hoje, né, todo o teu conhecimento de tecnologia para, seja analisar qualquer tipo de ferramenta para lidar com problemas do dia a dia, que tem muito, né, dentro desse setor, com certeza te complementou, né? Só veio para somar e você se sente mais realizada agora? Sim, com certeza. Legal, muito bom. Com certeza. E falando em realização, né, acho que você também tem aí um grande sonho na mão de muitos gestores de e-commerce, que é liderar uma operação de uma marca, assim, tão amada, tão atemporal, né, que faz parte, literalmente, da história de muitos brasileiros, né? Então, conta um pouco sobre isso, como que é, enfim, ainda mais você que tinha essa vontade de trabalhar também com moda. A Converse, né, gente, que a gente, né, conhece por All Star, né, foi muito louco, assim, porque em 2021 eu tava muito bem bela, sentada trabalhando, e chegou uma mensagem no meu LinkedIn, né, olha só, a gente tem uma vaga aqui para um head de e-commerce de uma marca de lifestyle. Eu, lifestyle, vamos lá. E aí, quando eu aceitei conversar e vi que era Converse, meu Deus, né? Uau, né? E é aquele momento que tu pensa, mas eles não têm site ainda aqui no Brasil. Eles não vendem no e-commerce, tipo, como assim? Muito Como menos assim? aqui, né, na nossa região. Exato, assim. e tu fica pensando, como assim não tem, né? E aí que eu fui descobrir realmente que não tinha, né? Então eu fui chamada ali Que ano que foi isso? 2021. 2021, 2 nossa, anos, foi em outubro, faz um ano e meio. A loja entrou no ar em 30 de novembro, num pós-Black Friday, assim, foi. Então, foi muito louco, assim, também ver. E, meu Deus, vamos montar isso, né? Daí eu entrei no time, já tinha, né, um pouco da operação montada ali, mais para juntar tudo e colocar uma estratégia e colocar a rodar, né? E aí que a gente descobre a força, de fato, de uma marca, né? Porque, para vocês terem ideia, a gente ficou orgânico. A gente abriu ali, vamos dizer, 1º de dezembro, tá? E a gente ficou orgânico até março, quase.
E no mês de dezembro, a gente teve números excelentes só com orgânico e só com pessoas que tinham se cadastrado lá para saber quando a gente... Uma lista de espera, né? Uma lista de leads ali, porque a gente, né, como licenciado, enfim, a gente segue muitos padrões de marca global, inclusive toda a parte de marketing, né? Todo investimento de marketing, a gente precisa dividir quais são as ações que a gente vai fazer, as estratégias, e a gente optou, e também porque foi não foi uma sugestão, assim, né? Foi uma solicitação, na verdade. A gente não começar bombando de performance, porque a gente tinha que sentir primeiro, né? Como então, ia ser a operação. Então, a gente ficou ali naquele orgânico, SEO, trabalhando. E foi no primeiro, segundo mês já foi assim, nossa, superando expectativas, né? E aí a gente começa a descobrir a força da marca mesmo, né? Porque tu vê, a gente tá vendendo em vários outros sites, marketplaces e lojas físicas que tem um online, loja física que tem um Instagram que tá vendendo, mas a galera ainda vem no site oficial, né? Então, para fazer a busca, porque também tem muita coisa exclusiva, enfim. Mas eu fiquei uau, assim, eu tive essa mesma, nossa... É maravilhoso. E como que foi essa transição, assim, da vida de um pouco mais tecnologia, né? Tu já estava à frente de um projeto de Omni, então o contato com o e-commerce, imagino que era diário, né? Sim. Mas para gestão, de fato, de e-commerce, assim, tem uma... O que foi o principal desafio, assim, aprendizados dessa transição? Sim, o meu principal desafio, porque a maioria dos gestores de e-commerce, eles vêm de marketing, né? Então, são pessoas que têm o marketing, o funil na cabeça, enxergam o tempo inteiro, e eu não, né? Eu era uma pessoa de tecnologia, de digital, de número, de DRE, mas de produto mais ou menos, mas não era uma pessoa de marketing, né? O que eu tinha de marketing era uma pessoa muito boa que estava ali comigo trabalhando e eu sabia o que estava acontecendo. Então, esse foi um desafio muito grande, né? E ainda mais porque eu tenho, né, essa bola dividida, né, com o time de marca, né? Então, assim, o marketing topo vem de lá, né? Meio e fundo de funil tá comigo. Então, a gente precisa alinhar muito. E aí, eu não ter essa expertise dificultou um pouco, assim, sabe? Eu precisei ter alguém do meu lado para realmente, não, tá tranquilo, né? É por aqui, é por ali. E eu ali só, e o ROAS, e o número, sabe? Aquela coisa, gente, os acessos não tá vindo. Não, mas não é assim, tá? Porque, né, acostumada justamente com o outro lado, né? Não com essa parte venda marketing, né? Legal. Cada passo que a gente dá traz um desafio, né? Não tem jeito, a gente vai conhecendo um pouco mais do que tá acontecendo naquele novo terreno. A parte de VM também, tem muita coisa por trás de um e-commerce, né? Vai aprendendo na prática ali, né? Você teve que aprender muita coisa na prática. E tu sabe que nem a gente tem, homens geralmente se candidatam para uma vaga quando eles têm, tipo, 20% dos requisitos. A mulher tem 80% e não se candidata, né? A gente tem isso. Quando eu fui para essa vaga, tipo, nossa, eu tenho 80% dos requisitos, entendeu? Eu vou ir. Tipo assim, vamos conversar, vamos, né? Porque a gente consegue chegar lá e fazer também, né? Porque nem na minha carreira, né? Tudo, eu fui vindo na desenvolvedora, depois analista, enfim, passei de analista de incidentes, problemas para estratégia. Eu também fui fazer todo um desdobramento de planejamento estratégico, de banco, junto, na parte de tecnologia. Então, vai aprendendo, né? E viajando bastante também, né? Eu sempre procurei, faz um tempo que eu não viajo agora, mas procurei viajar, conhecer outros lugares. Ampliar isso vai trazendo também, né? Esse ano que eu fiquei fora, né, morando em Milão, esse master, a média de idade da turma era 25 anos, eu tinha 31, né? E eram 29 países diferentes, né? Então, eram Imagina 70 alunos. Né? Assim, são coisas que tu, dificilmente, assim, privilégio, poder ter feito, né? Sim. Então, a gente aproveita muito, porque aí tu consegue... Nossa, ver realmente como funciona, sabe? Com certeza. E traz isso pro dia a dia, né? Isso é importantíssimo. E falando em como funciona, a gente começou aqui já super, né? Falando sobre licenciamento de marcas. Mas como eu falei, pouquíssimas pessoas falam sobre, né? Então, nos conta um pouquinho como que funciona essa questão de ser licenciado da marca. Pra gente, só fazer um paralelo, assim, tem alguns tipos de licenciamento, né? Quando a gente fala, por exemplo, a Coca-Cola faz refrigerante, tem um copo da Coca-Cola. Por quê? Porque a Coca-Cola não é uma fábrica de copos, né? Então, ela vai licenciar aquela marca para alguém que sabe tocar aquele negócio para ter ali um acessório. A gente fala de Chanel, óculos de sol. É a Luxottica que faz, não é a Chanel, porque ela licencia para alguém que produz. E nesse caso, a gente está falando de uma brand extension, né? Que é, assim, uma extensão de marca. Então, eu tenho o meu core aqui e estou usando outros produtos, enfim, para compor um mix
e, né, conseguir usar sem sair do meu core, né? Meu core é bolsa, não é óculos. Então, vamos deixar quem sabe fazer óculos. Nesse caso aqui, a gente tem o licenciamento a Cooper Shoes, né? Tem o licenciamento da Converse, por ter todo o know-how de produção aqui, né? Imagina que são 4 fábricas no Brasil, assim, milhões de pares desse tipo de calçado. E por ter também dentro de casa já as pessoas que conseguem ler isso, que vem de fora, né? E traduzir para cá. Porque num licenciamento, a marca, ela oferece todo o amparo de marca mesmo, de branding, né? De coleção, de collabs, de o que você precisa investir, qual produto que você tem que apostar. Então, vem um kit pronto. Parece muito fácil falar, né? Recebe tudo pronto, Sim, só aperta um botão. Tava só pensando aqui Mas que isso não, é um pedacinho, né? Quase uma analogia de como se fosse franquear Isso. que já tem uma fórmula pronta. Exato, assim. é quase um franqueado. Mas é diferente porque tu tá lidando com uma marca internacional, tu tem que seguir todos os padrões, porque todos os sites, todos os e-commerce que tu for olhar do Brasil, do mundo todo, eles têm que estar muito parecidos, né? Então, a gente segue normas até de qual plataforma a gente precisa usar, né? E vocês sabem que no Brasil a gente tem que tropicalizar muita coisa, né? E checkout transparente. Lá fora, checkout transparente não tem, né? Porque, eu prefiro ir no PayPal pagar. A própria Pix, questão do parcelamento. Parcelamento. Pix, parcelamento, agora boleto. que começou o Buy Now, Pay Later lá fora, né? Então, pra gente explicar aqui, as coisas que a gente explica, mas como assim o teu captado foi tanto e o faturado foi tanto, né? Por que essa diferença, né? Boleto a gente tirou, né? Porque Pix pegou o lugar ali. Então, quando tu tem a licença, tu recebe todo o kit, né? Pronto, beleza. E aí, aquilo não funciona pro teu país, tu tem que ajustar, né? Adaptar sem sair do padrão, né? Então, por exemplo, a gente hoje tem um site super marca mesmo, né? Se tu for ver, a gente não tem vitrine, a gente não tem pop-up, a gente não tem nada pulando ali, porque ele é realmente marca, né? Então, a gente tem que ter outros subterfúgios para fazer a venda. Então, trabalhar muito com cliente, com CRM, né? Com e-mail marketing, a gente trabalha bastante, e campanhas de performance ali por trás para conseguir sustentar, né? É geração de desejo mesmo, né? Exato. Muito menos a compra por impulso até, e muito mais geração de desejo. Não pode ser o bastantão, assim, sabe? A gente tem que, né, deixar sempre aquela vontade, né? A gente começou também com algumas estratégias ali de lançamento, tipo, vai chegar tal dia, né? Aguarde. Sim. E aí, quando chega, voa, né? Tem os sneakerheads, que são os apaixonados por tênis. Eles deixam agenda no celular, assim, vai lançar hoje, né? Antes da gente ter banner, eles já estão lá olhando. Não vai tirar em breve, Sim, né? subiu o produto, já tá... já tá no carrinho, né? O licenciamento, ele deve ser muito restrito, né? Digamos assim, porque, queira ou não, é um risco para a marca se qualquer coisa acontece fora do que a marca demorou anos, né, para construir. Pode ser muito complicado, né? E tem mais, acho que você já deu vários exemplos aqui, né? A questão de pagamento é muito diferente. Tem mais alguns outros exemplos, assim, de questões e particularidades que você precisou adaptar para a questão local, para você tocar uma marca tão global, assim? Assim, para vocês terem noção, a gente tem as campanhas as sazonalidades, né? Então, a gente agora tá entrando em primavera lá fora, né? E então, a gente tem materiais que não condizem com a estação que eu tô agora. Mas aí você segue exatamente o mesmo timing da coleção? Não, aí a gente ajusta, né? A gente adapta. Só que tem coisas também que a gente produz aqui que não tem lá. Então, a gente tem que criar aqui também. E a gente tem que criar de acordo, né? Os assets todos, os copies, de acordo com o que é de fora. Então, a gente tem um time enorme de global que nos ajuda, tanto conseguindo, né, ajudar nesses shootings ou em qualquer outra coisa que a gente precise, e aprovando também, porque a gente não pode sair fazendo como a gente quer, né? Então, tudo a gente precisa aprovar. Esse é um desafio, se for pensar assim, que legal, vocês ganham tudo pronto, é só colocar ali. Não é. É um pouco mais difícil, porque eu não consigo ir além, né? Eu não posso dar desconto, por exemplo. Todas as lojas, né, que vendem Converse hoje, tem que seguir o mesmo preço, né? Então, eu também não posso dar um desconto porque eu sou a loja oficial, né? Eu tenho que manter. Certo. Né? Porque é uma outra parte do negócio que é o B2B, né? Que é uma parte muito maior do que o e-commerce. Você comentou... desculpa. Não, e quando a gente fala tu falou, parece fácil, né? Mas quando a gente pensa nessa mandala,
do que ocupa o tempo de um gestor de e-commerce, tem uma questão aí que deve te consumir também, que é esse relacionamento. Tu precisa ter, assim como em marcas, a gente passou um pouco por isso em Arezzo, mas tu precisa reportar para a marca, né? E isso já demanda uma energia. Sim. Pro pessoal, acho que é importante falar desses bastidores, assim, que ainda realmente mais... parece... Não, parece simples, né? Mas a gente tem que estar reportando minuto a minuto, quase, né? O que está acontecendo, e é para o pessoal de fora. Então, todas as nossas reuniões são em inglês, né? Por mais que a gente fale, seja fluente, enfim, tu vai falar de negócio, Sim, né? tem uma energia. É um pouco mais difícil, né? A gente costuma ter uma reunião por mês, assim, grandona, pesada. E durante o mês, nas semanas, a gente também toca algumas weeklies ali. Mas são todos indicadores muito... o pessoal de marketing apresenta muito relacionado à marca mesmo, né? Como que tá o engajamento, como está a minha marca. E a gente traz muito aqueles indicadores básicos mesmo. A conversão, a acesso, a rejeição. Porque o importante, assim, o comercial, né, o vender, sou eu dentro da minha empresa, né? A parte marca é da commerce. Então, para eles, a gente reporta muito mais essa parte, né? E o resto a gente corre atrás internamente. Sim. Você comentou sobre produção, algumas linhas de produtos que tem só aqui no Brasil, né? Você comentou um pouco sobre essa produção de conteúdo, queira ou não, e-commerce, ele demanda, né? A gente tem que estar o tempo todo ali, seja foto de produto na página de produto, no e-mail marketing, enfim. Você comentou que tem a parte do marketing, vocês têm alguma ponte, assim, trocas? Olha, isso daqui eu tô precisando mais de material. Você participa, de certa forma, também de produção de conteúdo? O nosso time de merchandising, né, de visual merchandising, trabalha muito com o time de marketing, tanto global quanto local, para produzir, né? Então, a gente tem uma coleção por agora que 50% é produção brasileira, o time global não vai ter, né? Então, a gente vai ter que fazer por aqui. Sim. Né? Só que alguma coisa pode ser que tenha. Então, a gente entra, né, toda a gestão de arquivos disso, ela é bem complexa, né? Então, a gente tem pessoas chaves que conseguem achar e descobrir. Se não tem, vamos lá, marcar. Às vezes, a gente precisa de porque vocês sabem, né, gurias? O calçado vende mais se ele tá no pé de alguém, né? Sim, tem várias estatísticas. Pra quem não trabalha, gente, é isso. E tem diferença, inclusive, assim, pessoa sorrindo, pessoa séria, tudo isso conta na hora do taxa de conversão. Exatamente. Então, tem muita coisa que a gente recebe só o pé, né? Só o par ali. Não, a gente vai precisar de modelo, né? E isso já me acompanha há tempo. No meu primeiro e-commerce, no Dausa Flex, inclusive também, que era meu segundo e-commerce, já fui modelo de pé, né? De calçado. Olha aí. Na Converse ainda não, né? Não precisou, mas nas outros dois eu fui modelo. Não tava na bio, hein? Não tava modelo de pé. Porque até a questão da Converse tem uma questão de styling, né? Que, de repente, tem tantas outras formas muito legais. Às vezes, você não imagina, né? Como você pode usar o modelo, enfim. Então, mostrar isso, trazer as várias possibilidades, com certeza melhora a taxa de conversão, né? Sem dúvida. Sim, quanto mais conteúdo, né? Melhor. E como que foi aí, Débora, o desafio de trazer uma operação, né? Ganhar espaço, trazer crescimento, tem uma série de batalhas, né? Que você tem que ter, assim, para o crescimento do e-commerce, para os resultados, dentro de um contexto de indústria, né? Que a gente fala, assim, às vezes a indústria está até mais acostumada a investir milhões numa super máquina, na fábrica, né, que vai ajudar ali na produção. E, por outro lado, agora a gente precisa começar a investir em plataformas digitais, né, seja do e-commerce, de e-mail marketing, trazer um BI estruturado, outros níveis de conversa, né? Então, como que foi um pouco desses bastidores, os desafios aí de trabalhar essa cultura do digital dentro da indústria, né? É um desafio mesmo, né? Assim, não é segredo para ninguém, né? E eu venho, assim, venho de banco, né? Então, em banco a gente não tem escassez de recurso, né? Sim. Em banco, eu quero aqui, Oracle aqui, Salesforce ali, vem, né? Óbvio, não é tão assim, né? Mas, assim, é mais fácil a gente conseguir dividir, tangibilizar o retorno, enfim. Quando a gente fala de indústria, desde a primeira fábrica de calçados aqui que eu coloquei um e-commerce no ar, era sempre aquela ideia, não, e-commerce é super simples, precisa de uma pessoa boa. Sempre tem esse mito, né? Boa de computador, né? Computador. Informática. Boa de informática.
né? Que mexe no Photoshop e vai, né? Lá na primeira foi assim, né? Esse é um sim, super vamos mito, né? lá. A pessoa tem, sei lá, 5 funcionários numa loja física e acha que o online é, tipo, liga lá que tudo vai dar certo. Vai vender sozinho. Exato, vende sozinho, né? Mas isso já tá mudando super, né? Quando a gente teve pandemia, ele se obrigou a se ver isso, né? Eu tava em Usaflex na época de pandemia e foi onde surgiu... Como eu disse antes, né? Eu voltei sendo consultora de tecnologia para a fashion business. O Usaflex é um grande cliente meu. Na pandemia, cancelaram todos os contratos de todas as pessoas PJ. A minha também, né? O meu contrato também. Mas um tempo depois, uns 2 meses depois... O Sérgio Bocaiúva lá, meu mentor, adoro, né? Assim, eu aprendi muito com ele. Ele me deu um MBA de graça quase. Ele pagava pra eu aprender. E a gente aprendi muito com ele lá. E aí ele me chamou, né? De volta para assumir, então, a gestão de produtos digitais lá na plataforma. Por quê? Lá naquele momento era full commerce, né? O modelo tinha uma pessoa, de fato, tocando a operação. Só que a operação, ela saiu... sei lá, ela quadruplicou de um mês para o outro, né? Deu pandemia e Big Brother no mesmo mês, assim, porque teve uma campanha de Big Brother. Então, começou a se olhar, nossa, o que a gente tá pagando de FII pro full commerce, a gente consegue internalizar e fazer um super time. E foi o que a gente começou a fazer, né? E eu participei disso. Então, participei de toda uma internalização de e-commerce, de todos né, todas as áreas, junto com o Omnichannel em testes, né? A gente fez muito piloto. E naquele momento, como é que lá funcionava? A Usaflex tem um fundo que comprou a Usaflex um tempo atrás. E aí eles entenderam e abraçaram o digital, né? Então, assim, sim, nós vamos investir aqui. Então, também nadei num mar favorável, né? Entendemos, vamos botar na conta, vai retornar, precisa de pessoas, né? Em Cooper aqui, foi a primeira vez que se depararam com isso, né? Então, a gente, né, tá tentando mostrar, né, o quanto essa... Não é uma transformação digital de indústria, nada a ver, né? A gente tá ali, a gente é uma filial que tá vendendo online. Primeira vez que a empresa se depara com venda direto para o consumidor final, né? Porque há 25 anos faz só venda para, né, B2B. É uma disrupção completa na forma de... Sabe que tu falou de transformação digital, a gente tem... falado muito, estudado muito sobre isso, que assim, este não deixa de ser um dos jeitos de fazer a transformação digital, quando tu abre uma área completamente apartada para começar a olhar esse território e não, de alguma forma, mexer na outra estrutura que existe, né? Seria muito jeito mais complexo, né? Mexer o todo. Muito mais. Essa transformação digital, né? Para vocês terem ideia, na época de banco, isso rolou em 2015 comigo, né? De ter uma estrutura apartada, um digital fora, né, para trocar core bancário, para trocar modelo de se relacionar, modelo de tudo. E um investimento, imagina, na época de banco, foi dobrada a estrutura, assim, né, para fazer. E aí, um dos projetos da consultoria, na época, era a gente analisar o workforce necessário, porque durante a transformação, alguns cargos, algumas especialidades não iam ser necessárias mais, e outras iam surgir. Então, o que a gente desenvolve, o que a gente treina uma pessoa, quem que a gente demite, quem que a gente contrata, né? Então, também foi uma coisa nesse roadmap daquela época que precisou ser olhado, né? E hoje eu vejo que não se... pelo menos no e-com, assim, onde eu estive, né? Que não foram muitos lugares, não tem muito isso, assim, né? A gente só chega ali e chama, tá? Aquele ali sabe Excel, vai fazer, sabe? A gente, acho que como o pessoal de TI, né, luta por uma profissionalização, porque senão fica banal. Qualquer um faz um programa, qualquer um, né? Eu acho que aqui também vai começar um momento que a gente vai precisar fazer um movimento para essa valorização, né? Senão fica a casa da mãe Joana, né? Por aí. E tu falou um pouco sobre essa experiência, né, de fazer e-commerce em lugares que tem franquia, fazer e-commerce em quem tem loja própria e fazer e-commerce sendo... né, a loja oficial num processo de licenciamento. O que é a maior diferença que tu enxerga, assim, dos três? Começando por loja própria, né, é muito fácil quando tem a fábrica, a loja. Eu falando especificamente de calçados aqui, né, gente, que é onde estou, né. Muito mais fácil tu chegar numa gerente do shopping e dizer pra ela, olha só, a partir de amanhã esse produto a gente vai baixar o preço no e-commerce. E quem comprar aqui, tu vai ter que fazer esse preço e a gente vai te dar um cupom, sabe? Porque era tudo muito menor e tudo muito junto, né? Quando a gente fala de franquia, a franquia ela não é uma filial, não é um CNPJ da indústria, né? Ela é um parceiro
né, uma outra empresa que tá junto com a franqueadora para tocar o negócio. Então, não é bem assim eu chegar lá e dizer, sabe esse produto que tu comprou aqui, que a gente disse que tu ia vender por 300, amanhã a gente vai estar vendendo a 250, né, querida? Então, né, não dá, a gente não pode fazer isso. Então, a gente pode, só que a gente tem que pegar e pagar a diferença para essa pessoa, né? Para esse. Então, toda essa parte de tentar convencer de que o cliente é único, que a marca também tem que ser única, é um pouco mais difícil quando a gente fala, né, de franchising, assim. É uma outra jornada, né? Precisa ter, né, bom, vocês sabem, né, precisa ter aquele, né, jogo de cintura, perde aqui, ganha ali, né, toda a questão fiscal, bom, enfim. E quando a gente fala aqui de licenciamento, tem muita coisa do tipo, vocês são a marca, a loja principal, né, a loja oficial, como é que vocês não têm tal coisa? Como é que vocês não conseguem diminuir o preço, sabe? E vem. E a gente aqui, agora, uma coisa meio nada a ver com o que a gente tá falando, mas que eu lembrei, a gente tem muita falsificação, né? Ai, sim, a gente não citou mesmo isso, mas é um problema gigantesco. Gigantesco. E aí, o nosso saque precisa atender quem vende falsificação também, né? Então, é todo um trabalho, assim, que eu tenho, sei lá, 80% do meu atendimento é para as minhas vendas e tal, mas o resto é para uma coisa falsificada, que a gente tem que dizer para a pessoa que não é, né? Que não adianta ela reclamar, né? E sendo a loja oficial, falando de e-commerce, falando de loja oficial, é um pouco mais tranquilo, porque a gente meio que tá blindado, assim, né? Só tem uma loja, né? Não tem loja física ainda, né? As outras lojas são revendedores autorizados, que também seguem regras, né? Então, aqui eu digo assim, tá um pouco mais tranquilo, porque a gente ainda não tem essa competição de outros parceiros, né? E a confusão na cabeça do consumidor acho que é um pouco menor, porque a franquia, para quem compra, dá muita sensação que estou comprando na loja oficial. Marca, né? É a marca, né? E o multimarcas, acho que a gente ainda tem um pouco de diferenciação, assim, né? Comprei, sei lá, na Dafit, comprei em tal lugar. Não, legal, é importante falar dessas diferenças, porque também na carreira de gestão de e-commerce tem muitas vertentes que se pode seguir, né? Tem gente que vai super se especializar em alguma dessas coisas e tem gente, enfim, pensando em migrar para onde eu vou. É legal também ter experiência em muitos lugares diferentes, né? Com certeza. A gente vai adaptando, vai pegando, vai conhecendo. E entrando aqui num tema mais familiar, vai. Quase Pessoal. uma roda de mulheres, né? Conversando. Como é que foi essa entrada, assim? Tu falou de toda a tua história, que já é muito surpreendente, assim, muito legal dessa virada toda. E aí vem a maternidade nisso junto, tudo, que é uma revolução. Como é que foi? Eu vou, assim, ó, lá em 2019, quando eu tava com o Usaflex ainda consultora, o meu marido, ele faz calçado também, né? E aí ele disse, 2020 a gente vai ter que ficar em Nova York, porque a gente vai abrir lá, né? Ele tinha um investidor, enfim. E eu, nossa, que legal, né? Como vamos para lá? E eu queria engravidar já em 2020, porque eu já tava com 34 em 2020. 34 anos. E aí eu disse, beleza, vamos pra lá, vou ter um filho lá, vai nascer americano, né? Chiara Ferragni do Brasil. Nada mal. E aí aconteceu que no dia 30 de dezembro de 19, a gente foi de mala e cuia, né? E 3 meses depois veio a pandemia, né? Você sabe. E aí voltamos de mala e cuia, né? Porque o negócio não andou. Eu lá ainda, como era consultora na Usaflex, na PJ, eu trabalhava de lá. Eu vim 2 vezes nesses 3 meses pro Brasil. E lá não andou. Não teve jeito, porque fechou tudo e a gente voltou pra cá. E aí eu pensei, bom, já era engravidar esse ano, né? Porque eu estou aqui sem contratos, porque se vocês lembram, quando deu o boom da pandemia, ninguém queria mais fazer nenhum projeto, nem e-commerce. Aí, sim, foi congelado, uma coisa total, né? Congelado. Aí depois de 1, 2 meses, vamos voltar com e-commerce, que foi daí quando eu voltei lá na Usaflex também. E aí, fiquei na Usaflex e em janeiro de 21, daí eu falei pro meu marido, assim, ó, vou fazer 35 esse ano, né? Vamos dar um jeito. Ele, não, vamos. E aí, eu engravidei em fevereiro. E em abril, eu perdi o nenê. Tipo, eu entrei na estatística de um aborto espontâneo, né? De uma perda gestacional. E foi horrível, assim, a dor física foi pra psicológica mim. Psicológica super abalada e o físico, assim, de chamar ambulância, assim, foi horrível. Tem mulheres que não sentem tanta dor quanto eu senti, né? Mas enfim. E aí, beleza, fizemos exames e tal, não era nada, né? Era porque pode acontecer.
E 3 meses depois, a minha médica, não, já tá liberada pra tentar de novo. E eu comecei a tentar. No dia que veio aquela mensagem, naquela semana, a mensagem do LinkedIn, né? E aí eu disse, bom, né, não sei se vou engravidar, não sei, não vou parar esse projeto por causa de trabalho, né? Não vou parar por causa de trabalho, aquela coisa. Também podia acontecer ou não a questão Podia acontecer trabalho, ou era não, uma trabalho. conversa inicial. Não, é. E aí, 1 mês depois, né, eu já tinha conversado com eles e tal, me disseram, Débora, a gente quer te chamar, então, não sei o que. Eu, tá, legal. E aí eu falei pro meu marido, Vinícius, acho que vou fazer um teste, né? Porque vai que deu certo, porque eu já tinha feito 4 semanas, né? Que é quando tu geralmente testa no palitinho ali, né? Sim. Daí ele, será que eu não tinha o atraso ainda, né? Daí eu, vamos esperar. Daí era um feriado, assim, não, eu vou ter que testar, porque, né? Não aí dá pra dormir assim com essa ansiedade. Positivo. Deu, Jesus! 4 semanas, né? E aí eu, não, vou fazer um exame de sangue. Aí eu fiz, e aí avisei o time lá, olha, eu quero muito entrar, mas assim, eu estou grávida de 4 semanas, tipo, recém-grávida. E aí eles me pediram 2 dias pra verificar internamente, juridicamente, se tinha, né, como. E não, pode vir, tá tudo certo. E aí eu fiquei mais 1 mês em Usaflex pra poder sair, né, porque não foi assim, poder sair amanhã, né. E aí quando eu entrei lá, eu já tava com 2 meses de gravidez, né, e aí eu fiquei 1 mês ainda escondendo. Quem sabia da minha gravidez era meu marido e o meu chefe, tipo assim, minha mãe, não contei pra ninguém, né, esperei as 12 semanas. E aí, quando eu tava 1 mês lá, eu pude dizer, né, que não era só eu, que tinha mais alguém junto. E a Alice, minha bebê, ela participou de toda a implantação, assim, de todos os calls. Gente, ela já nasceu live. Todas as viradas de madrugada rolando. Sim. Uma colega nossa disse, ela vai nascer falando backlog, né? Porque eu jogava tudo pra backlog. Tipo, participou de tudo, assim. Então, foram meses muito intensos, né? Eu estava ali gerando um coração, um pulmão, um e-commerce, né? Uma história parecida. Maravilhoso. Aqui, né? Gente, eu achei que eu era a única pessoa que eu ia conhecer que tinha pedido demissão grávida. Sério? Somos 2. Mas, assim, muito, muito interessante a gente falar sobre isso, porque são muitas pressões que passam na cabeça de todo mundo. Tanto no nosso caso, hoje em dia, né? Tendo um negócio. Mas, principalmente, quando tu tá numa empresa parece que nunca é a hora certa, né? E aí fica aquela divisão entre eu vou fazer isso agora, mas e as oportunidades, mas e o projeto que eu tô tocando, e o que vai acontecer quando nascer, tipo, vai dar certo, não vai dar certo, vou ficar na empresa, não vou ficar. E que bom que tu não parou esse sonho, assim, de ter o filho em função dessa carreira, porque eu sou super defensora dessa bandeira, né, porque eu pedi demissão e criei uma empresa estando grávida. E dá certo, gente, dá muito certo. Eu sou a prova viva disso, que, assim, trabalhei com a Vanessa nesses meses todos, né? Eu falei, gente, a Vanessa grávida tá mais sensata do que eu, entendeu? Com 8 meses, mas é que assim, a gente tem 2 cérebros, né? A gente tem 2 cérebros, não discute com a gente. Eu nunca tive tanta energia na minha vida. Eu não tive tanta energia, assim, no fim eu já não aguentava mais, né? Já fiquei remoto, daí no fim. E a Alice não dava sinais que queria nascer, né? E eu não queria pegar a licença antes, porque como eu recém tinha entrado, eu ia ter direito só a realmente 120 dias de licença, não tinha férias. Já é pouco, então, né? Não, pouquíssimo, né? Um absurdo. E aí eu disse, não, eu vou ter que sair. Daí eu saí com 39 semanas, na quinta-feira. Na sexta-feira eu comecei a ter as contrações. Ela só precisava que eu relaxasse minha cabeça. Aí no domingo, dia das mães, ela nasceu. E foi a coisa mais linda, né? Ai, maravilhoso. Nossa. Incrível. Coisa boa. É assim, a gente fala, né, que a nossa hashtag oficial aqui do podcast é desafio, né? Porque é a palavra que a gente mais fala, com certeza. Então, é um desafio a mais, né? Porque a gente tem mais um papel aí na vida, mas é um desafio muito gostoso. Aí, por falar em desafio, já que você falou que desde novinha, né, você gostava muito de moda. A gente já viveu muito disso também, né, na prática, enfim. Mas conta um pouquinho pra gente como é que é o desafio de trabalhar todos os dias vendo produtos incríveis, né, olhando o VM do site, escolhendo produto para e-mail, enfim, como é que você vive essa tentação? Quero esse. A gente tem uma cota, né? Claro que a gente tem desconto para comprar, mas a gente tem uma cota, né? Senão a gente ia gastar tudo. Sem limite. E às vezes, assim, a gente tem alguns produtos que tu olha ele ali no estilo branco, tu, não é legal. Como é que a Converse fez isso, né? Daí tu olha montado. No styling. Tomara que volte algum de defeito para eu poder
voltei a pegar pra mim, sabe? Teve um de salto alto que foi lançado, que era o Ame ou Odeie, né? E que foi rapidíssimo. Os comentários no Instagram são uma coisa inacreditável. Ele viralizou, né? Ele viralizou. A gente nem tinha muito push dele e ele viralizou. A gente tinha pouquíssimo. Ele vai voltar daqui uns 6 meses, eu acredito. Spoiler. E aí a gente... Já cadastra ali na fila, já né? fica, né? Mas assim, a gente tem que cuidar muito, assim, porque senão realmente gasta tudo, né? Porque tu começa a olhar, mas eu não pensei em usar ele assim. E agora, né? Não sei vocês, mas assim, eu estou sempre trabalhando de tênis, né? Sim. Gente, isso é um novo isso foi uma status mudança. quo. Acabou, né? Eu digo que a minha carreira, a minha coluna e a minha carreira andam juntas, né? Porque eu comecei trabalhando numa marca de luxo, salto altíssimo, depois fui pro Zaflex, que era calçado de conforto, e agora eu tô em tênis, né? Acho que eu vou pra Crocs ou um chinelo depois, né? Sim. Tem mercado pra isso. Muito legal. E falando dessa questão de amantes da marca, né? De ter vontade de ter tudo e tal. A gente sabe que tem pessoas que, de fato, quase que têm, assim, né? São super embaixadores da marca, amantes. Colecionadores também. Colecionadores, mega, assim. O quanto vocês usam isso, ou enfim... Não é nem usam, porque não é proposital, né? Mas como que vocês inserem isso dentro da estratégia de marketing? Tem alguns cases pra contar pra gente? Os cases principais, assim, como são de marca, eu também não posso divulgar muito, né? Sim. Porque eu não falo por Converse aqui, né? Eu tô falando Débora da Cooper Shoes. Mas a marca, ela procura buscar não aqueles Instagrammers famosos, ou é sempre muito local, assim, sempre valorizar a cultura local e quem faz um trabalho dentro de uma comunidade, né? Então é muito legal a marca apoiando eventos de cultura de favela, de cultura negra, sabe? Então traz, e é assim que é usado e é assim que expande, né? Então e tem essa galera que é sneakerhead que compra um produto que não vai nem usar. Que ela guarda. Sim, e aquilo vai valer muito depois. Né? Então, a gente também cuida muito quando tem lançamento de edição limitada, por exemplo, que foi quando a gente tirava boleto, agora não tem mais, né? Porque às vezes tem galera que compra 12 pares, um de cada tamanho, no boleto pra ficar prendendo lá e vai vendendo por outro valor pra outras pessoas, até fechar aquela cota. Vende tudo, tá? Daí agora eu pago o boleto e aí vem. Entendeu? Nossa, fica ofertando, assim. Então, a gente tem que cuidar bastante. Porque a edição limitada, quando vem, às vezes vem, tipo, uma grade palito ali, sabe? Né? Não vem muito, né? Uau! E em relação a multimarcas, né? Você já adiantou um pouquinho de algumas vantagens que você pode ter dentro do e-commerce, mas realmente, assim, é uma marca tão forte aqui no Brasil que tem milhares de multimarcas que vendem tanto no físico e também no digital, né? Tem vários sites aí, multimarcas, outros marketplaces que podem vender Converse também. Então, conta um pouquinho, assim, o que você faz para ter essa diferenciação. É muito bom ser loja oficial, a loja oficial, né? Mas acho que você já comentou também um pouco das... talvez você tenha alguns modelos mais exclusivos dentro da loja online. A gente tem algumas coisas exclusivas que chamam tráfego, né? Então, a galera vem para olhar daí acaba vendo que tem outros. Inclusive um outro que tem na loja física, mas já que eu tô aqui, vou levar daqui, né? E ser a loja da marca, que é a loja que tá ali no Instagram também, que responde, acaba que a gente sai ganhando um pouco, né, desse público. Só que como tá pulverizado no Brasil inteiro, tem gente que é muito mais barato alguém de Curitiba comprar da loja de Curitiba, que tá vendendo ali, por causa de frete, por causa de entrega, do que comprar da gente, né? Então, eu acho que é bem dividido, sabe? A gente não tem tanta fricção, assim, né? Não tem tanto estresse. Porque tá no Brasil todo, a gente, né, fica, como quase todo mundo tá no Espírito Santo, distribuindo de lá, então o frete pro sul vai ser um pouco mais caro do que alguém que tá aqui em Curitiba e manda pro sul, né, pro Rio Grande do Sul. Então, a gente tá dentro ali, tentando trabalhar em harmonia, né, por enquanto tá acontecendo. E eu acho muito que dá para ter esse pensamento de jornada do consumidor. Cada canal tem o seu papel, né? Muitas vezes o desejo vai ser despertado dentro de uma loja física multimarcas e a compra vai ser fechada no site. E em outros momentos, vai tipo vir do Instagram, vai pro site do site, passou na loja física e, putz, hoje, vou comprar, né? Complementar. E a riqueza de informações que você passa a ter sobre esse cliente também é muito bom, né? Que antes, até então, a marca não tinha. Então, você entender o comportamento de compra, a frequência, quem compra um modelo também compra o outro. E isso pode
virar, né, no futuro, inteligência para recomendação de Sim. produtos. São todos Isso os é dados muito que a gente bom. devolve, inclusive, para a própria marca, né? Para pensar Pois a coleção, legal. para isso que funciona no Brasil, isso que não funciona, né? Isso aqui funcionou super no México, super parecido com o Brasil. Mas aqui não deu, né? Sim. Uhum. Então, é bastante coisa. E, assim, quando a gente tem dados, né? Sim. A gente pode fazer tudo, né? É muito valioso, né? E tendo isso... a gente avaliando isso, né, diariamente, né, porque e-commerce assim, né, hora a hora, né, não é igual antigamente não, antes na minha empresa que a gente vendia B2B só, tu vendia ali o corrugado, entregava, né, e era isso, né, deu, tu Acabou cliente ali, né? vende, Parou né? ali, né? E demorava um tempo, né, pra tu, né, e agora não, é dia a dia, né, lançou hoje, o giro não foi o que esperava, o que a gente vai fazer, né? Troca o e-mail marketing, muda Troca, VM. né, isso aí. Ai, que é a parte, na minha opinião, assim, mais interessante do e-commerce, o que realmente me conquistou, assim, nessa vida de online. Eu já fui marketing offline, já fui online. É essa questão dos dados, né? Essa agilidade que a gente tem até quando eu vejo um restaurante, por exemplo, o pessoal tá lá parado esperando alguém entrar, eu fico pensando, meu Deus, que desespero, tu não pode fazer nada. No e-commerce Sim. a gente sempre tem, né? Tem como chamar, Formas né? de reverter e de chamar ali durante o dia, isso é muito legal. Então, acho que tudo isso, assim, fala muito sobre o amor e a dor de ser a loja oficial, né? É muito legal ter tudo isso na mão. E, por outro lado, tem toda essa responsabilidade que tu comentou no início, né? De riscos. A gente não pode deslizar, né? A gente deslizou, dançou, né? Tem que seguir a cartilha ali. Legal. Ai, muito legal. Realmente tem várias particularidades aí, né? Que tem muito gestor de e-commerce que é operação própria, que nem imagina desse novo cenário. Tem um cenário diferente. E aí, agora a gente já tá, assim, caminhando pra nossa reta final, né? E tem uma pergunta, Débora, que a gente sempre faz aqui no nosso podcast, que se você tivesse um ticket, uma chance de tomar um café, né? Com qualquer pessoa nesse mundo. Sim. Pensou aí quem seria essa Olha, pessoa? eu vou talvez polêmicas, não, assim. Assim, eu comentei com vocês, né? Gosto muito de explorar, assim, conhecer outros lugares, outras culturas, falar com muita gente, né? E gosto de falar também. Tinha uma pessoa que eu sentaria pra falar, ia ser a Oprah, não, porque ela já imagina o currículo desta mulher. Maravilhoso. O que ela pode trocar de contar a história, né? Eu adoro ouvir história e contar a história, porque daí a gente replica, né? A gente chega com uma e sai com duas, né? Sim. Então, eu acho que imagina tu sentar e saber histórias de vida própria dela, né? Que a gente sabe que não foi fácil chegar onde ela chegou. E de todas as pessoas que ela teve contato nessa vida inteira, trazendo de volta, né? Imagina a quantidade de coisa que ela pode ensinar de marketing pra gente. De Sim. merchandising, de operação, de tudo, né? Inclusive como uma super empreendedora, né? Exato. E eu sempre gosto de imaginar essas pessoas que são muito assim, a gente quase põe num pedestal, né? Ela Sim. tá numa outra É posição. outra. Imagina ela sentada, super relaxada, e em casa batendo um papo, deve ser uma coisa muito maravilhosa. Não, deve dar vontade de ir embora, né? Realmente, Não, o nível de repertório É um dela. café que vira um jantar depois, né? E tu sai assim, né? Imagina. Porque tem pessoas que a gente fala, que a gente sai assim, né? Ai. Sim, encantada. E assim, não somos Oprah, né? Quem sabe um dia. Mas quais Estamos são... trabalhando para. Mas quais são os 3 principais ensinamentos de Débora? O que tu pode falar e deixar, assim, pra quem ou está neste movimento, indústria, indo para e-commerce, ou está entrando na carreira de ser gestor de e-commerce? Quais são os teus ensinamentos? Assim, primeiro assim, não só relacionado a e-commerce, mas a mudança, né? Que nem eu comentei que eu fiz essa mudança, dei esse passo um tempo atrás, sem saber o que viria. As pessoas precisam acreditar que vem, né? Sim. Vem. Tu abre pro universo que vem. Se tu fica sentado indo trabalhar todo dia, bater cartão e, não vou fazer porque eu tenho que pagar uma conta, não vou fazer porque sei lá, né? Claro, quando a gente tem filho, família é um pouco diferente, né? Na época, era só eu por mim. Mas, assim, vai, né? Só aquela coisa, assim. Enquanto tu não tá indo, tem outros indo. E o tempo vai passar da mesma maneira, né? Então, assim, vai. Né? E só vai ficar mais difícil, né? Não vai ficar mais fácil. E, assim, a gente vai, que nem tu falou, né? A gente vai trabalhar pro resto da vida, né? Então, trabalhar o resto da vida fazendo uma coisa que você né? não quer, né? E que tu vai ser só mais lugar um. nenhum. Tu vai ser só mais um. Porque eu poderia ter continuado a ser só mais uma. Eu ia ser gerente hoje, talvez sim. Né? Mas não se sabe, né? Então, uma coisa é isso. Mas quando a gente fala de e-commerce, a questão de time, né? Assim, se tu tem um e-commerce pequeno,
tá começando agora, tem uma lojinha e tal, ok, tu aprender junto. Mas tu tem um e-commerce que tu precisa, né, levar ele pro espaço, escalar, fazer tudo que tu precisa. Traz pessoas boas, né? Traz pessoas já com vivência. Que te tragam, que te ensinem. Não que tu precise ensinar, né? É mais fácil. É impossível tu fazer com pessoas menores? Não é impossível. Só que tu desgasta um pouco mais e demora mais um tempo. Então, se tu precisa escalar para amanhã, pro ano que vem, para mostrar um resultado, para vender, investe, né? É bom a gente ter... Eu já fui a pessoa que não tinha experiência nenhuma e alguém acreditou em mim. E eu fui lá e aprendi, né? Então, isso pode acontecer, vai acontecer. Mas se tu não tem tempo... Tem que trazer gente que sabe. E essas pessoas vão ser replicadoras e vão poder formar pessoas Exatamente. mais júnior, né? Isso é importante. Exatamente. Se tu precisa escalar, vai escalar time também, Exato. né? Vai ter que ter quem ensine. E uma outra coisa que a gente falou de dados, né? Eu sou a louca de dados, né? Eu tenho um analista de BI que todo dia eu chego pra ele com um dashboard diferente. Pensei nisso. Preciso saber aquilo ali, né? Ele gostaria, né, de me matar, eu acho. Não, tadinho, Rodrigo. E assim, a gente tem informação. Por trabalhar com tecnologia, eu sei que a informação existe em qualquer lugar. Sei como tirar, sabe como exportar, chama uma API, busca aqui, sabe? Então, assim, não me vem com desculpa que não tem esse número. A gente fala, né? Acho que a gente deve ter uns 8 sistemas 9, no mínimo, que se integram pra gente gerar o e-com. Então, imagina que eu preciso de dados de todos eles, né? Pra chegar num número. Então, assim, quando tu tá sentado na mesa da gerente ali, do head, né? Quando tu erra essa pessoa e tu olha para aquele time inteiro, e tu precisa saber o que cada um tá trazendo de bom pro negócio, e isso transformar em valor, e isso transformar, né, num EBITDA depois, é importantíssimo que tu tenha acesso aos dados. Sim. E se tu não tiver... vai atrás de quem tem. Tem o cara da TI que vai saber como puxar um dado pra ti. Daí tu vai pedir pra ele um dia, vai pedir outro, ele vai ficar puto e vai fazer um negócio automatizado. Entendeu? Sim. Então, assim, vai atrás. Porque se tu não tiver o dado na mão, tu não vai adiante, né? Não, e transformar dados em informação. E eu acho que isso que você falou, né? Que você enche o saco ali do Rodrigo pra sempre estar pedindo dashboards. Eu acho que uma das grandes habilidades é conseguir fazer as perguntas certas, né? E dados é muito sobre isso. Porque... dado por si só tem milhares, mas como é que eu quero enxergar isso para tomar as decisões certas, né? O que eu vou fazer com isso, né? E aí é muito importante tu ter. Então, não precisa fazer um curso de ciência de dados, ou ser, sabe, um Excel básico que tu souber ali, pede para alguém fazer, mas para tu ter informação, né? Porque é importante, e a gente tem informação faseada também, e com datas, né, pra tu comparar, muito comparativo, né? Tu não quer ser melhor que o outro, tu quer ser melhor que tu, né? Então, assim, como eu estava no mês passado? Fazer as perguntas certas também, né? Então, isso é muito importante, assim, eu acho que dessas minhas andanças, assim, se eu tivesse tido essa questão de dados, assim, antes, né, talvez eu tivesse tomado decisões melhores, né, nas outras empresas, mas enfim, a vida é um aprendizado, né? Exatamente. A gente vai evoluindo. Maravilhoso. Ai, muito legal, Débora. Obrigada, assim, a gente quer te agradecer muito pelo seu tempo. Foi muito legal conhecer mais sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Você contar aqui realmente um pouco pra gente sobre esse mundo, né, de licenciamento, que é uma particularidade diferente, assim, dentro do mundo de e-commerce. Então, assim, muitíssimo obrigada. Obrigada, é uma história muito bacana de compartilhar, a gente adorou. Eu que agradeço, gurias, e, né, estamos juntas, né? Eu sempre carrego a bandeira também de mulheres, né, no e-commerce, enfim, trazendo a mulherada pro jogo. Também fico à disposição aí, se quiserem conversar mais algum outro dia, de algum outro assunto. Boa! E por falar em mulheres, né, hoje eu e a Vanessa, a gente tá aqui, temos que lembrar de Cecília Custom, né, estamos usando Cecília Custom e hoje também a gente tem um desconto muito especial. A gente vai falar aqui o código ceciliacustom.com.br, vai lá conferir a coleção nova dela que tá incrível. E o código qual que é? Y2V Shop. Mais uma mulher maravilhosa, empreendedora, que merece a atenção de todo mundo lá no site. E entrega em todo o Brasil, hein, gente? Vai lá conferir. Então tá, muito obrigada por todo mundo. Obrigada, Débora. Hoje o bate-papo foi ótimo. E se você quer ficar sabendo sobre os próximos episódios, sobre notícias aí do mundo de e-commerce e omnichannel, segue a gente no Instagram, y2v.digital. Já curte aqui o vídeo, compartilha com os amigos, se cadastra no canal. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.